mau, ele traz tristeza para o coração da mãe, mas o filho sábio, ele traz a alegria para o seu pai. E olha só que tanto de marmanjo velho trazendo tristeza para o coração do papai Jacó, mas só que Deus não permitiu que a semente de Jacó perdesse a promessa, e José foi exaltado no Egito, e muitos anos depois, um pagão, considerado filho do Deus do Egito, o Deus Horus, o Deus Sol do panteão egípcio, o faraó, que não tinha nada de Deus na vida, pastor, olhou para José e falou para toda aquela terra: porventura há alguém em toda a terra do Egito que tenha o Espírito de Deus como esse garoto? Eleve ele como governador de toda essa terra, e abaixo de mim só ele governará. Aleluia, glória a Deus. Vejam que o Espírito de Deus que há sobre a sua vida pode fazer, meu querido. Deus pode convencer até idólatras, pagãos, pessoas que não têm nada de Deus na vida, para enxergar a presença dele na sua vida. É por isso que eu te digo, em nome de Jesus, fica tranquilo, porque os demônios já estão percebendo que esta noite você vai sair daqui com uma visão espiritual ampliada, para vencer as barreiras, para conquistar pela fé, porque tu é filho de Abraão, tu tem a promessa do Espírito, tu é a semente de Deus nessa terra. O Espírito de Deus escolhe José, jovem simples, vem sobre a vida dele, e não foi diferente hoje em nosso tempo, dessa multidão de filhos de Abraão, porque de Ismael Deus falou: farei dele uma grande nação. Mas ele disse: mas Abraão, é em Isaque que eu chamarei a tua semente. Deus está falando dessa promessa espiritual, dessa promessa que trouxe o Messias. O Messias, meu amado, que está até no Alcorão do Islã. Esses dias eu estava lendo, e no que é para eles a terceira surata, no capítulo 45, a partir do verso 49 ao 59, está lá. Fala no Corão do Islã, o livro sagrado dos muçulmanos, na terceira surata, no capítulo 45, a partir do verso 49, que o anjo, ele veio trazer as boas novas a Maria, e que dela nasceu um menino, assim como Noé sem pai, assim como Adão não teve pai que o gerou, e nasceu no próprio Deus. Está escrito no próprio Corão que Jesus nasceu da virgem, gerado pelo próprio Deus, e ele é o Messias. Interessante que em nenhum momento no Corão fala que Maomé é Messias, só fala que ele é enviado, que traduzido para o grego é apóstolo. Então no próprio Corão do Islã já diz, já tem referências apontando que Jesus é maior que Maomé. Aleluia. O Espírito de Deus está sobre ele. Sabe o que isso significa, meu irmão? É que há uma luz no fim do túnel, há uma promessa para esse povo, e os filhos de Ismael, a descendência dos árabes, mesmo sendo eles de uma religião distante, um dia vão enxergar o Messias. Oh, aleluia! Glória a Deus! Para não ficar só nas minhas palavras, Isaías capítulo 60, a partir do versículo 6 e 7, estudando sobre a conversão árabe, eu fui levado até esse capítulo, o versículo 6 e 7, que diz: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá. Aqui está falando dos descendentes de Ismael, os árabes e os filhos de Quetura. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Aqui está falando do reino milenar de Cristo, da segunda vinda do Messias. Segunda vinda essa que eu não sei se você sabe, que a estatística é de cada 5 cristãos, apenas um sabe o que o Corão fala de Cristo. E lá no livro sagrado muçulmano já diz que eles também esperam a segunda vinda do Messias. Eles têm até um lugar preparado ali naquele santuário que está na localização que era o antigo templo lá em Jerusalém. Eles têm um dos
dos pináculos reservados para a segunda vinda do Messias, porque acreditam eles que quando Jesus voltar, colocará os seus pés sobre aquele pináculo. Veja que eles acreditam em Cristo. Então, nós enxergamos que o Deus de Abraão veio até eles. Gerou uma religião ali, mas só que de todos esses povos, e dessas três grandes religiões, do islamismo, judaísmo e o cristianismo, desses todos que são filhos de Abraão, que servem a um Deus vivo, somente sobre um desses grupos veio o Espírito de Deus. E você já deve estar entendendo sobre quem veio o Espírito Santo. Eu ainda não vi nenhum judeu tradicional falando em línguas estranhas e glorificando a Deus. Mas no dia em que eles aceitarem que Ele é o Messias, eles também receberão esse Espírito. Eu ainda não vi nenhum muçulmano falando em mistério e revelação do Espírito. Mas no dia que eles se converterem ao Messias, esse Espírito também virá sobre eles. Mas agora, eu já tenho visto línguas repartidas de fogo sobre a igreja de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que a promessa da efusão do Espírito, que o derramar da promessa mais preciosa que Deus fez ao homem, que é o Espírito Santo de Deus, já está acontecendo na igreja de Jesus Cristo na terra. E eu quero te dizer que quando a promessa de Joel diz que essa promessa diz respeito a todos, aos vossos filhos, pais, a todos aqueles quando o Senhor chamar, a promessa diz que Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Então, meu irmão, antes do arrebatamento, nós ainda veremos uma grande colheita no Oriente Médio. Nós ainda veremos uma grande colheita em lugares que muitos não têm reconhecido o Messias, porque o Espírito de vidas virá sobre eles. E um dia o próprio Israel reconhecerá, e os seus olhos verão aqueles que eles transpassaram, e cumprir-se a profecia do Vale de Ossos Secos. O que é a profecia do Vale de Ossos Secos? É justamente o dia que Israel se converte ao Messias e o Espírito de Deus vem sobre a vida deles. Agora, para que tudo isso? É para te mostrar que a herança de Abraão não é só prosperidade material, que a herança de Abraão não é só riqueza na terra. A herança de Abraão é muito maior do que isso. A herança de Abraão, você tem ela, independente se você está vivendo o melhor dessa terra ou não, mas você já tem a maior herança de Abraão na sua vida, que é o Espírito de Deus, que Jesus Cristo trouxe a você. Gálatas capítulo 3, versículo 16, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios pela fé, para que o Espírito de Deus viesse sobre nós, e a sua posteridade, que é os judeus, e a sua posteridade, que é os muçulmanos, não, a sua posteridade, que é Cristo. Você que tem reconhecido Jesus como mestre na sua vida, meu irmão, você é muito valioso.